11h37. A gente volta agora com o TV Mar News, gente. Olha, o acidente, que envolvendo o ator Kaique Brito, que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, acendeu um alerta, viu, gente? Muito se fala em direção defensiva, em cuidados que a gente deve ter na direção, mas qual será a responsabilidade dos pedestres também no trânsito? Vamos saber agora com Fernando Palmeira. Depois de um acidente de repercussão com Kaique Brito, um ator bastante conhecido de televisão, agora se acende sim os faróis das autoridades do trânsito e todos nós, usuários, pedestres e condutores. E para trazer em cima dessa triste realidade as observações necessárias para termos segurança e vida no trânsito, vamos conversar com Isaac Correia, que é supervisor de trânsito da DMTT, e ele nos fala sobre essa realidade de atenção, conscientização de educação no trânsito. Bom dia a todos. É uma situação que cada condutor, cada pedestre tem que fazer a sua parte no trânsito, para a gente evitar mortes, evitar acidentes e todos os problemas que podem acontecer no dia a dia. Direção defensiva, esse termo é muito usual, mas muitas vezes talvez as pessoas não atentem para essa atenção da direção defensiva, tanto o condutor e também a gente chama a atenção do pedestre. Isso, a gente costuma muito falar da direção defensiva dos veículos, para o veículo fazer a sua parte, respeitar a sinalização de trânsito, mas o pedestre também precisa fazer a sua parte. Existe a calçada, que é o local do pedestre caminhar, do pedestre correr. Também existe a faixa de pedestre, que é o local seguro para a travessia das vias. Tem locais também que existem as passarelas, nas principais vias da cidade, como a Avenida Fernandes Lima, dentre outras. Então o pedestre tem que fazer sua parte para evitar correr risco de morte. Os condutores devem estar atentos à legislação e atenção máxima no trânsito, mas com relação ao pedestre também há legislações e é preciso que ele também esteja atento. Como fazer, por exemplo, para atravessar uma via de forma segura? Isso, é como eu falei, procurar sempre onde tem um semáforo com uma faixa de pedestre. Tem locais da cidade que tem as passarelas. Na ausência tanto do semáforo quanto da passarela, o pedestre vai ter que atravessar naquele local. Mas toda a atenção é necessária. Só deve passar quando realmente der, procurar olhar as motos, as bicicletas, que também pode acontecer acidente com bicicletas e pedestres. Então toda a atenção é pouco. Para a prática de esporte e educação física se acorre às academias, mas muitas academias estão colocando os seus clientes para correr e andar, caminhar nas ruas. E aí usar a calçada, o calçadão para caminhar, correr. Muita gente corre na pista. Que orientação você poderia dar para esses atletas aí? Isso, na verdade a prática de atividade física vem crescendo em todo o Brasil e isso é bom, Todo mundo está cuidando da própria saúde. Um exemplo temos aqui na nossa orla de Maceió, a faixa verde. A faixa verde é destinada para os pedestres. Então os ciclistas têm a sua faixa específica, que é a faixa vermelha, a ciclovia. Cada um tem que respeitar a sua para evitar acidentes, O pedestre usa a calçada e quando tiver uma extensão da calçada, que é, por exemplo, a faixa verde da orla, ele pode usar essa faixa para a segurança de todos. A grande maioria da população usa o transporte coletivo, o ônibus, e muitas vezes desce do ônibus e sai atravessando sem ter o mínimo cuidado, tanto com o próprio ônibus como também caminhões de grande porte, autocargas, etc. Isso. O que é que a gente dá, a dica que a gente dá ao pedestre? Evite fazer travessias na frente de ônibus, como o senhor falou, de caminhões, até de automóveis também, porque eles tapam a visão do pedestre. Então pode ser que por trás venha uma moto, venha uma bicicleta, ou até mesmo outro pedestre distraído olhando o celular e aconteça ali uma batida, uma colisão e alguém venha se machucar. Ou coisa pior, infelizmente. A educação no trânsito é importante para o condutor e também para o pedestre. Penalidades para o condutor, a legislação está muito cara aí com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas responsabilizar o pedestre, existe norma de que forma, hein?
Isso. No momento, aqui na cidade de Maceió, a gente está fazendo um trabalho educativo com os pedestres. Diariamente, a nossa parte lá de educação do DMTT faz esse trabalho e os pedestres eles são educados para respeitar a sinalização de trânsito. Punição ainda não, mas quem sabe mais para frente vem a acontecer aqui em Maceió. Já agradecendo essa importante participação elucidativa sua, gostaria, Corrêa, que você deixasse uma mensagem de advertência para condutores e para os pedestres em geral, em nome do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. Qual o principal motivo da existência do Código de Trânsito Brasileiro? Salvar vidas. As infrações, elas são consequências da fiscalização para salvar a vida das pessoas. Então, respeite a sinalização, respeite os semáforos, respeite os pedestres e obedeça à lei. Isso vai salvar a sua vida. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Olha, a gente sabe que no trânsito o pedestre realmente é a parte mais vulnerável, né? É a parte que precisa de mais atenção e é a parte que também precisa, além da atenção, a prioridade é sempre dele. Mas é preciso que o pedestre também tenha responsabilidade, né? E saiba do seu dever no trânsito. Fazer travessia sempre com segurança e evitar acidentes dessa forma, tá bom? Olha só, no episódio 62 do Canhão Podcast, o vereador por Pilar, Rafael Lages, respondeu a perguntas quentes sobre o cenário sobre o cenário político nesse município alagoano, tá? Vamos ver então o trechinho dessa entrevista? Vamos acompanhar agora. A sucessão de Renato Filho, por exemplo, é um assunto também que tem sido bastante debatido. Hoje, Rafael, por ser membro dessa base, já tem um nome para esse sucessor do Renato Filho? Tem, sim. Quem é? Nossa amiga e competentíssima Fátima Rezende. Fátima Rezende. Com certeza. Você está cravando aqui no Canhão Podcast que ela vai ser a candidata que receberá o apoio de Renato Filho, é isso? Não tenho dúvida. E estarei do lado dela. É a Fátima Rezende. Fátima Rezende. Então a Fátima Rezende hoje é o nome que será apoiado pelo Renato Filho, é isso? Com certeza. Você em algum momento chegou a sonhar com isso, Rafael? A pensar nessa situação? Seja sincero aqui. Seja sincero, você não chegou em algum momento a pensar que poderia ser você, de repente, por fazer parte da base? Videlan, a gente entra na política e quando você começa a criar gosto da política, eu sou muito franco em dizer, todos os políticos sonham um dia em galgar voos mais altos. E olha só, gente, o TV Mar retransmite hoje, às 22 horas, esse episódio do Canhão Podcast. Você pode acompanhar aqui no canal 525 da NET, claro, também no portal Gazeta Web, tá bom? A gente continua falando sobre política, vamos falar agora um pouquinho, né, ver a análise de Arnaldo Ferreira, que esteve, gente, na semana passada, lá no município de Pilar, dando uma olhada, né, como é que está a situação, averiguando a situação desses tremores de terra que aconteceu por lá. Vamos acompanhar agora. No município de Craíbas, a mineradora Vale Verde continua operando com explosões e extração de minério de cobre. As explosões para as extrações ocorrem semanalmente e de forma controlada. Estamos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Craíbas e vamos conversar com o secretário Nivaldo Batista. Secretário, o senhor tem participado dessas reuniões. As discussões já chegaram ao assunto sobre os tremores de terra lá em Arapiraca e qual é a posição da secretaria da empresa Vale Verde com relação a esses tremores de terra? Olha, nós acompanhamos mensalmente, né, através do Comitê Social Participativo de Mineração. É um comitê formado por representantes das comunidades que residem no entorno da mina e uma vez por mês há reuniões onde nós discutimos todos os assuntos pertinentes à operação da mineradora aqui no município de Craíbas. A Secretaria do Meio Ambiente participa, além dessas reuniões, em toda e qualquer situação onde a população se manifeste, nós entramos em contato com a mineradora para cobrar explicações. Nos últimos tremores em Arapiraca, há especulações de envolvimento da mineradora. O que a mineradora explicou para a comunidade de Craíbas? Bom, a mineradora divulgou uma nota à imprensa e também na reunião do Comitê Social,
alegou que não há nenhum envolvimento da mineradora, nenhuma relação com essas explosões. Lá em Arapiraca. Lá em Arapiraca. Os tremores de Arapiraca, né? Sim, os tremores de Arapiraca não têm nenhuma ligação com a exploração de minério aqui da mina Serrote. Quando eles explodem para tirar a mina, retirar minério de cobre, há tremores de terra em Craíbas? Olha, os tremores que possam existir, todos são dentro das especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes, como o Instituto de Meio Ambiente, o Departamento de Extração Mineral, né? Todos ocorrem de forma controlada. Eu não tenho conhecimento. E alguns moradores reclamam de casas rachadas. Sobre isso? Sim. Nós tivemos algumas reclamações, inclusive há uma ação civil pública, né, onde os moradores estão cobrando providências e reparações, mas isso é uma coisa que a Justiça é quem vai definir no momento oportuno. Muito obrigado, secretário Nivaldo Batista. Olha, a orientação da Prefeitura é qualquer anormalidade no meio ambiente de Craíbas tem que ser comunicado imediatamente aos órgãos de defesa ambiental, principalmente ao Instituto Estadual do Meio Ambiente. E, no momento, não há registro de anomalias aqui, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pois é, gente, só uma correção, né? Antes de chamar aqui a coluna de Arnaldo Ferreira, eu disse que ele estava no município de Pilar, mas na verdade a gente viu aí que ele está no município de Craíbas, tá bem? Olha só, o ICMS fechou agosto em recuperação e projeta aumento para o servidor em 2024. Veja a análise agora do jornalista Edivaldo Júnior. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é Receita de ICMS e reajuste dos servidores públicos do Estado de Alagoas. A Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas acaba de divulgar números preliminares da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços do mês de agosto. A arrecadação chegou a 578 milhões, um crescimento de 106 milhões quando comparado a agosto do ano passado, quando foram arrecadados 471 milhões. Na prática, isso representa uma evolução percentual de 22,67%, o maior crescimento proporcional até agora, em 2023, e um dos maiores da história. Mas esse crescimento representa apenas uma recuperação do que foi perdido lá atrás, me explicou o secretário especial da Receita Estadual, Francisco Suruagi, o Kiko Suruagi. Porque naquele período do ano passado, a partir de meados de 2022, entrou em vigor no Brasil uma nova legislação tributária sobre os combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. A partir daquele momento, Alagoas passou a perder uma receita em torno de 100 milhões de reais por mês. Para recuperar, Alagoas apertou o cinto e também aumentou um pouco a sua carga tributária. O ICMS, a partir de maio deste ano, que era 17%, passou para 19%. O governo também apertou um pouco a fiscalização e os resultados começam a aparecer. O crescimento de agosto é significativo, mas é um crescimento de recuperação, segundo a equipe econômica. Ao longo do ano, se somados todos os meses de janeiro a agosto, a arrecadação de Alagoas de ICMS chega a 4 bilhões 505 milhões, um crescimento de 353 milhões sobre o valor arrecadado no ano passado, que foi de 4 bilhões e 152 milhões para este período, com crescimento de 8,52%. E aí você pode perguntar por que é que o governo do estado não deu de uma só vez o reajuste de 5,79%, o correspondente à inflação de 2022 para os servidores. O pessoal da equipe econômica tem duas explicações. A principal delas é que esse aumento poderia fazer o Estado descumprir a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E claro que também existe alguma dificuldade de caixa, porque a Receita começou a se recuperar a partir de maio, junho desse ano. Então, o Estado teria dificuldade de dar de uma só vez o reajuste de 5,79% e por isso parcelou. Primeira parcela de 3% vai ser implantada nos salários já agora do mês de setembro
e a parcela de 2,79%, que deveria ser implantada em janeiro do próximo ano, em janeiro do próximo ano, está sendo antecipada para novembro de 2023. Essa antecipação, segundo o pessoal da Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, a equipe econômica do governo, só foi possível porque a arrecadação começou a dar sinais de melhora, sinais de recuperação. A boa notícia para o servidor é que, se continuar assim, o governo do estado deve garantir o reajuste da inflação, a reposição salarial, já em maio do próximo ano. O governador Paulo Dantas prometeu que vai abrir as negociações com os servidores mais cedo para que se chegue um entendimento, se chegue uma proposta até a data base dos servidores, até a base do funcionalismo de Alagoas, que é maio do próximo ano. E tudo indica, mantido isso aqui, que o governo vai dar a reposição salarial. Então é torcer para a economia do estado continuar indo bem e o ICMS se recuperando. Pois é, né, gente? Vamos agora às notícias do interior do nosso estado com Mozart Luna. Vamos às informações de hoje, começando com a informação vinda de Brasília, onde o Ministério da Saúde abriu prazo para que as prefeituras façam o ajuste necessário no cadastro dos profissionais do InvestSUS, que recebem retroativos da assistência financeira complementar da União para pagamento do piso da enfermagem, previsto em lei. Aí, prorrogado, para ajustar e pagarem o retroativo dos nossos enfermeiros, que são trabalhadores que merecem todo o respeito, E Maragogi, sucesso total, a exposição fotográfica dos principais atrativos turísticos de Maragogi está acontecendo no Shopping Raposo, São Paulo, o maior centro gastronômico em espaço fechado de São Paulo, certo? Também que reúne a classe intelectual e empresário no final de tarde, no Shopping Raposo. Isso mesmo, pouca gente sabe disso. Grandes restaurantes e bares, e além de 7 salas de cinema e também uma frequência de 4 milhões de pessoas por mês. Então está lá Maragogi, na praça de eventos, expondo com 20 painéis os seus atrativos turísticos, de frente para a maior loja da CVC, a maior operadora da América Latina, que inclusive já detectou 40% do aumento de vendas para o destino Maragogi depois dessa exposição. É um grande investimento que os gestores devem fazer, é expor o seu potencial turístico em São Paulo, em praças como essas, como o Shopping Raposo, tá bem? Vamos às informações, parabéns aí ao prefeito Sérgio Lira, ao secretário Diego Vasconcelos, belíssima iniciativa, viu? Penedo, isso mesmo, olha só, você gosta de música medieval, música renascentista? Você tem agora um espaço em Penedo especial, pouca gente sabe disso. É o Solar do Atlântico, um casarão, onde tem agora o Teatro Fênix. Pois é, 32 lugares apenas especiais, reservados. E no dia 9, às 20 horas, haverá uma apresentação de música renascentista e também medieval, tá? Com um grande histórico e cantores, tenores, vai ter tenores também, como o Dian Vasconcelos e Emanuel Vasconcelos, o alaúde. Então vai ter uma apresentação clássica de músicas do século XVI e XVII. É Penedo dando um show de cultura. E os alagoanos precisam despertar para esse grande destino cultural, artístico, histórico que é Penedo. Lindíssimo. Eu já fui a esse teatro, fui convidado. Lindíssimo, vale a pena. Agora corra, porque no Instagram elas têm que fazer a sua inscrição. São 32 lugares apenas. Mas todo mês o Teatro Fênix, ele faz essa apresentação cultural maravilhosa em Penedo. E Arapiraca vai ter o festival, certo, de cinema, que acontece de 13 a 17 de setembro. Estarei lá com certeza, grandes apresentações com várias categorias, já para expor o que tem de bom produzido na região, certo, do Agreste. Isso mesmo. Bom, e olha só, falar em Agreste, os tremores de terra estão apavorando as pessoas. É preciso saber quem é que está provocando. O que está provocando isso? Para tirar dúvidas, tá? Não vou falar mais nada. Bom, não vou falar mais nada. Delmiro Gouveia, vamos a Delmiro Gouveia, vamos lá. Olha só, a Prefeitura de Delmiro Gouveia realizou uma solenidade para entregar o prêmio Deise Freire. Foi a 4ª edição desse prêmio, que homenageia mulheres de luta, mulheres de referência lá em Delmiro Gouveia. Dessa vez foram 10 mulheres que fizeram a diferença e foram homenageadas pela Prefeitura. Parabéns à prefeita Lisiane Costa, sempre inovando, sempre trazendo coisas boas. Olha, temos informações aí, né? Pois é,
o trem do Imperador pode sair a obra, isso mesmo, tá certo? Está havendo uma grande movimentação da bancada federal para, nesse sentido, sair essa informação. Falar em Delmiro Gouveia, né? A gente recorda aí da antiga fábrica da pedra, que agora virou um shopping, né? Nós vamos ter informações daqui a pouco sobre como é que está o shopping Vila da Pedra em Delmiro Gouveia, certo? Ainda esta semana. E também sobre o senador Fernando Farias, que gostou de ser senador, me parece que vai disputar a vaga para senador na próxima eleição. O Boletim de Integração de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. E olha, gente, reta final aqui do nosso programa, é a hora que a gente abre espaço para a chegada dele, né? Viderlan Araújo, bom dia, querido. Tudo bem, Paulane? Bom dia para você, rapaz. Que satisfação estar aqui no finalzinho, né, do TV Mar News mais uma vez. Um abraço para todos de casa. Estamos de volta aqui na programação, né, para poder trazer notícias do esporte. Tá preparada, Paulane? Preparadíssima. Tem jogo do CRB boas. Sábado agora contra o Vitória da Bahia. Muitas coisas boas. Quero saber a expectativa para Eu quero saber se o seu coração baiano vai falar mais alto, Paulane, ou se o coração alagoano falará mais alto também. Meu pé é sempre aqui em Alagoas, nascida e criada aqui a vida toda. Isso, então vamos dizer que o CRB tem uma vantagem de ganhar mais uma torcedora ilustre no próximo final de semana, que é você, né, Paulane? Sim, com certeza. CRB começa hoje, Paulane, a preparação. Agora o discurso mudou no CRB, né? Agora se fala realmente em acesso para a primeira divisão no próximo ano. O CRB está a pouquíssimos pontos, vem com uma das melhores campanhas nesta segunda fase da Série B, na chamada fase dos jogos da volta. Tem aí agora o terceiro melhor aproveitamento nesta segunda fase. E isso acaba resultando, Paulane, sabe em quê? Num CRB mais perto de conquistar a permanência e automaticamente na briga pelo acesso. Falta pouquíssimos pontos para o CRB ficar no G4, Paulane. Isso aqui, a gente vai sempre ficando aqui de dedinhos cruzados, né? A mandinga é forte. Se o CRB tem esperança de uma temporada bacana, a situação é diferente no CSA. É de liberação de atletas, né, Paulane? O CSA agora já chegando a um processo de liberação de jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série C. E, Paulane, você sabia que o CSA foi a equipe que mais cedeu jogadores depois de eliminado para a Série B do Campeonato Brasileiro? O CSA disputou a Série C, a terceira divisão. Mas os jogadores do CSA passaram a interessar aos times da segunda. Então mostra que o time do CSA não era tão ruim assim como muita gente pensava, né, Paulane? Exatamente, exatamente. A gente tinha aí um elenco bom, faltava o quê então, hein, Viderlan? Faltava, na verdade, a sua e a minha competência no CSA, para ver se o CSA poderia passar de fase. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o pessoal da federação, né, que faz parte do wrestling, até porque o esporte tem conseguido, Paulane, apresentar grandes resultados. E quando se trata da bandeira de Alagoas, nós vamos falar também de um alagoano que conquistou um resultado de destaque. Aqui no estúdio nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Muito bem, tudo isso, muito mais. Eu gostei da sua proteção de tela aí, viu? Eu gostei da sua proteção de tela. Azul, do meu CSA. A proteção de tela que eu tô falando. Ah, a minha proteção? Apareceu? Aham, bastante. Ah, o cara é um eterno apaixonado, né? Eu sou um eterno apaixonado. Aliás, o coração do Viderlan no esporte é igual ao meu tamanho, gigante. Muito bom. Fica aí, Viderlan, eu vou só encerrar aqui o TV Mar News. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Amanhã a gente volta a se encontrar, tá? Às 11 horas aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá, você fica agora com o Canal Esporte. Vocês que fazem parte dessa massa que passa dos projetos do futuro. É duro tanto. Tá todo mundo ligado na Gazeta.